Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje, Projeto Mundo Novo, que traz um tema bem relevante, mais uma vez, né? E aí eu já peço que vocês possam encaminhar esse aviãozinho aí para outras pessoas, para que a gente possa convidar outros irmãos a participarem, certo? É de um tema que, na verdade, nós temos bastante curiosidade de como é que funciona, mas acredito que a gente não tem tanto acesso a esse tipo de conteúdo. Então a gente vai trazer hoje aqui de maneira muito clara e objetiva para que todos nós, né, possamos aprofundar sobre o tema matrimônio e família no direito canônico, certo? Vou pedir para que vocês, né, que entraram aqui, a Josi, o Luiz, o Renato, o Brito, Cavalcante, que vocês possam estar encaminhando o aviãozinho aqui para outras pessoas, para que a gente possa convidar outras pessoas também a participar, certo? Como a gente já demorou um pouquinho para entrar hoje, eu já vou convidar aqui o nosso irmão, nosso convidado, que hoje é o nosso irmão Jorge Pinheiro, para estar presente conosco, certo? E aí, um instante que eu já vou localizar ele aqui, para que a gente possa iniciar. O Lima também, seja bem-vindo. O Lucas, Guilherme, sejam bem-vindos. Só um instante. Pronto, o Jorge. Já vou convidar ele aqui para estar presente agora, juntamente conosco aqui na live. Só um instante. Estamos aqui convidando o Jorge para a nossa live de hoje. Olá, boa noite. Olá, Nayane, tudo bem? Tudo bem, irmão? Me diz como é que tá o áudio, se tá tudo ok, se tá conseguindo me ouvir. Tudo ok, Tá tudo bem. tudo ok? Tudo Pronto. ok. A gente teve hoje um atrasozinho para entrar, mas não queria já dar início, né? Não perder aqui mais nenhum minutinho para a gente aprofundar logo aqui no nosso tema de hoje e a gente aproveitar que todo o conteúdo que a gente vai trazer, né, para todos os irmãos que estão presentes, e já dar início aqui. Tudo bem, Jorge? Ok, tudo bem. Ok? Então vamos só entregar, né, ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir neste momento da live, né, que ele passe à frente, possa aí conduzir todos os caminhos aí, todas as perguntas, tudo que a gente vai conversar nesse bate-papo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entregando-nos nas mãos do Pai todo este momento de partilha, esse momento em que nós vamos falar desse tema, sobre o matrimônio, sobre o direito canônico, que toda a sabedoria de Deus, o Espírito Santo possa descer sobre nós, para que possamos ser conduzidos por Ele. E nos consagrando a Nossa Senhora, a Virgem Maria, rezemos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, tenho aqui muitas perguntinhas para você, certo? Antes quero apresentar, né, o nosso irmão, o Jorge Pinheiro. Né? Eu quero que você se apresente, na verdade, de maneira mais completa. Falar um pouquinho de você, Jorge. Se apresente, por gentileza. Eu sou Jorge Pinheiro, seu irmão consagrado como comunidade de aliança, com promessas definitivas no carisma. Sou casado, pai de 7 filhos, 2 no céu e 5 aqui. Sou advogado, canonista e criminalista. Atualmente estou vereador
de fortaleza para cumprir uma missão que o Senhor me confiou na política, a mais difícil até agora, né? E atuo com a questão do direito canônico já há muitos anos. Fui advogado do Tribunal Eclesiástico de Salvador por 15 anos, né? A minha nomeação é por quinquênio, né? São de 5 anos. Fui nomeado 3 vezes e atuei. E atuo desde o ano 2000 com questões de nulidade, muito ajudando casais a superar crises, ajudando casais que estão se preparando para o matrimônio, para contrair o matrimônio de maneira válida, se preparar para viver bem aquilo que é vontade de Deus para o matrimônio e para a família, né? E aí também atuei muito também em questões de nulidade matrimonial, mostrando que determinados casamentos, mesmo que tenha tido uma celebração, mesmo que tenha tido filhos, por determinadas circunstâncias que estão previstas no direito canônico, aquele casamento não é válido, né? Não existiu para Deus. Deus não uniu, né? A igreja, quando se fala em nulidade matrimonial, a igreja não ela torna nulo um casamento. Não. Ela declara de direito aquilo que é de fato. E que no processo fica comprovado que de fato é nulo. Portanto, é declarado de direito que aquele casamento não existiu. O que o Deus uniu, o homem não separa. Não separa. Amém. Então vamos começar aqui numa perguntinha bem básica, assim, do princípio, né, da nosso bate-papo de hoje, né, do nosso tema de hoje, para fundamentar o que é direito canônico. Assim, me coloca assim de maneira bem objetiva, assim, para definir mesmo esse tema. Não, de maneira muito clara. Você tem uma sociedade. Toda sociedade é regida tem um ordenamento jurídico, ou seja, existe uma ordem, um direito que rege aquela sociedade. A igreja, ela também é, por assim dizer, essa sociedade, né, cuja cabeça é Cristo e é formada por homens. Como tem homens, né, tem que ter o direito, né? Até no jargão, onde está o homem, está a sociedade, onde está a sociedade, está o direito, né? Então, necessariamente, é preciso que haja de maneira muito clara uma ordem a conduzir aquela sociedade, né? A igreja, ela tem leis muito claras, ordens, normas muito claras que a regem. Aí, o ordenamento jurídico que rege a igreja é chamado de direito canônico, né? Ou seja, são as regras. Canônico vem de cânon, que é regra, né? As regras que regem. Só um instantinho, só um instante. Pronto. Certo. Direito civil. Falhou aqui um pouquinho. Travei, mas Jorge? tá me ouvindo? Pronto, melhorou agora. Pronto, ok. Certo. Então, assim, né, você definiu bem, de maneira muito clara, mas descendo, assim, um pouquinho mais, né, sobre essa pergunta, né? Quais são os princípios básicos da vida familiar e do matrimônio que se encontram vigentes no direito canônico? Eu peço para você entender? repetir porque cortou. Não, repete. Cortou, né? Então, vamos lá. Quais são os princípios básicos da vida familiar e do matrimônio que se encontram vigentes no direito canônico? Deu para ouvir? Deu para ouvir. É porque, assim, o direito canônico, ele vai estabelecer regras não da convivência matrimonial, tá certo? Ele não vai dizer assim... Ele vai estabelecer algumas realidades. Por exemplo, o que é o matrimônio? Não existe uma definição de maneira direta. O matrimônio é isso, não. No Código de Direito Canônico, no Cânon 1055, salvo engano, ele vai dar uma definição indireta de matrimônio, dizer que, ao mesmo tempo, um contrato de natureza... ele tem a natureza mista, né? Um contrato e é uma instituição,
que é gerado pelo consentimento matrimonial trocado entre as partes. Esse consentimento matrimonial, ele deve querer aquilo que Deus quis para o matrimônio. Por exemplo, por vontade fundacional divina, né, por vontade de Deus, quando e aí é importante que se diga que o matrimônio é a instituição mais antiga do mundo, né? Quando Deus criou Adão e Eva, naquele momento, ele criou a instituição matrimonial. É a instituição mais antiga do mundo, né? E foi elevado à condição de sacramento por Cristo Jesus. Lá em Mateus 19:5, a gente vê de maneira muito clara quando Jesus eleva à condição de sacramento a instituição que já existia. Tem, inclusive, nossos irmãos evangélicos, muitas vezes eles ficam confusos, dizendo, oh, o matrimônio não já existia? Como é que foi Jesus como é que vai dizer... E os sacramentos não vêm depois de Jesus? Então, como é que o matrimônio é um sacramento? O matrimônio, instituição criada por Deus desde o início, lá em Gênesis, foi elevada à condição de sacramento por Cristo Jesus. E o matrimônio, ele tem duas finalidades principais, tá certo? E aí a gente vai entrar daqui a pouco quando se fala assim, princípios, né? Mas quais são as finalidades principais? Bem dos cônjuges e bem da prole, tá certo? O matrimônio, quando você casa para se doar ao seu cônjuge. Não é cônjuge, tá? É cônjuge. Então, você casa... Isso, viu? Essa pronunciação. Não, porque às vezes a gente vê o pessoal falando cônjuge, né? E é cônjuge, né? Sim. Então, você casa para se doar. Aquela história que a gente escuta muito em casamento, né? Você não casa para ser feliz, mas para fazer feliz. É necessário que no casamento haja esse desejo, essa intenção, essa vontade de se doar, de cuidar do outro, de se entregar ao outro, né? E aí é o bem do cônjuge. E o bem da prole é que haja necessidade, tem a necessidade de se abrir aos filhos, tá? Então, um casamento, por exemplo, o Joãozinho e a Mônica vão casar. E aí, então, esse casal, eles casam, mas vamos ter filhos. Porque a gente quer curtir a vida e tal, e filho atrapalha. E isso é um casamento nulo. Tá certo? Por quê? Você pode até chamar de casamento. Ô, Jorge, repete, por favor, essa parte que falhou um pouco. Pronto, João e Mônica decidem casar, e antes de casar eles decidem, nós vamos casar, mas não vamos ter filhos. Sim. Combinado, os dois combinam, os dois querem não ter filhos, tá certo? E aí, esse casamento é válido? Não, é um casamento nulo. Por quê? Porque o casamento tem que estar aberto aos filhos. Bem da prole. Bem da prole. Pronto. Exatamente, que é uma das finalidades. Muito bem. E aí a gente vai falando também das propriedades, né? Que é a questão da fidelidade. Quando você casa e promete a fidelidade ao outro, né? E é muito interessante, atenção, pessoal. Atenção. Quando você casa, você promete sem qualquer condição. Você não diz assim, eu te prometo ser fiel se você for fiel. Não. Você diz, eu te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te por todos os dias da nossa vida. Você não está colocando condição alguma. Você não diz, eu vou ser fiel se você for fiel. Sim, eu vou cuidar de você se você cuidar de mim. Eu vou... Não. Então é por isso que muitas vezes, quando há uma separação, e quando até o cônjuge inocente, a gente fala cônjuge inocente, porque muitas vezes o cônjuge é abandonado. O marido ou a esposa largam o cônjuge para ficar com outra pessoa. O cara não fez nada, a mulher não fez nada. Vamos dizer assim, é porque eu não estou nem falando aqui de briga, ou se quem tem culpa, quem não tem culpa. Finalmente, um deixou o outro. Esse que foi abandonado, ele fica também sem ter o direito, assim dizer, de mesmo tendo sido abandonado, de contrair um novo matrimônio. Ele permanece com um impedimento, que é o impedimento de vínculo ou ligame. Ele não pode casar com outra pessoa, a não ser que o cônjuge morra ou que aquele casamento seja declarado nulo, né? Então, mesmo que o outro cônjuge abandone a fé, mesmo ele abandonou, ele saiu de casa, foi morar com outra pessoa, e passou a ser, sei lá, eu não vou falar religião para ninguém dizer nada. Passou a ser de uma outra religião.
Pronto. Aí, a partir daí, então, esse casamento é nulo? Não. Só pra gente saber, o casamento ou ele é nulo ou ele não é nulo no momento em que ele é contraído, no dia da celebração. Pera, eu não entendi. A nulidade do matrimônio, ela está no dia em que você casa, no dia da celebração do casamento. Naquele dia, ou o casamento é nulo ou ele não é nulo. Certo. Naquele dia. Porque se Deus tiver unido, se aquele casamento... Nesse momento aí, qual é o momento que a gente... Que é aquela parte, se tiver alguém que impeça... Não, essa parte não se faz mais, né? Essa parte, ela ficou nos proclamas. O que é os proclamas? É os banhos, aquele negócio que na igreja em que vai ser celebrado o casamento, na igreja em que o casal, cada um do casal é fiel, né? É paroquiano. Sim, assim, que deixa lá um tempo, né? O proclama. Não, aí tem lá, exato, proclama. Fulano e Beltrano vão casar. Quem tiver algum impedimento, que apresente. Pronto. Na hora da celebração do casamento, não se fala mais aquela frase, né? Quem tiver alguma coisa para opor, que fale agora ou cale-se para sempre. É isso. Né? Não tem isso na celebração do casamento, ok? Por quê? Porque quem tiver de opor alguma coisa deve opor antes. E aí, né, ou o casamento é nulo no momento da celebração, né, no momento em que o casal troca o consentimento matrimonial. Primeiramente, o padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que estáis aqui? Aí cada um diz sim, sim. Né? E depois eles vão trocar o consentimento matrimonial. O padre ainda pergunta, estáis dispostos a acolher e educar na fé os filhos que Deus vos mandar? Cada um diz sim. Ou seja, aquele casal, João e Mônica, que não queriam ter filhos, lá na hora da missa, eles respondem que sim. Mas é uma resposta dita da boca para fora. Por quê? Porque interiormente eles não querem. Então, eles estão simulando aquele consentimento. Porque eles não querem. E aí, naquela hora que troca o consentimento, naquela hora que eu, fulano, te recebo por minha esposa, prometo amar-te, respeitar-te, ser fiel por todos os dias da nossa vida, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, por todos os dias da nossa vida. Hoje ninguém nem fala assim, até que a morte nos separe. Mas diz, por todos os dias da nossa vida. Né? Entendi. E aí tem uma pessoa que está colocando aqui, não estimule muito a nulidade. Não, eu não estimulo de maneira alguma, né, Ana Carla? É um conhecimento, na verdade, aqui, né? Porque são algumas Na verdade, o que eu estimulo mais é que os casais se preparem adequadamente para contrair um matrimônio de maneira válida, e não só de maneira válida, mas para contrair, para que o casamento seja feliz. Tem muita gente que contrai matrimônio da seguinte forma, né? Por esses dias eu estava conversando com uma pessoa que namorou durante 10 anos, aí depois de 10 anos decidiu casar. Um ano depois se separou. Aí o que é que o pessoal diz? Aí, tá vendo como casamento é ruim? Namorar 10 anos, foi só casar que acabaram. Isso aí, é um mito. Você vai... É um mito. Quando você vai conversar com o pessoal, você vai ver que aquele casal, na verdade, aqueles dois já estavam com um relacionamento desgastado. Não era nem para ter casado. No entanto, aquelas pessoas, um ou outro, ou os dois, se sentem na obrigação de dar uma resposta à sociedade. De que, olha, rapaz, vocês namoraram tanto tempo, e agora, depois de tanto tempo, vocês vão terminar. Né? Então, nesse aspecto aí, em que se fala isso, a gente vê que é um matrimônio nulo. Por quê? Porque não era de livre e espontânea vontade que aquela pessoa foi. Ela foi para dar uma resposta à sociedade. Ela não queria contrair matrimônio, já estava inclusive desgastado. Mas disse, rapaz, é melhor casar e depois eu separo. Que aí é mais fácil separar do que não casar, as pessoas vão falar de mim, etc e tal. Né? Então é um casamento nulo. Tem uma pessoa que pergunta aqui algo que fala sobre a questão da histeria. Acho que foi o Robson Ramalho, o presidente da APGES, da Associação dos Agentes de Proteção à Atitude. Grande abraço, Robson Ramalho. Ele fala sobre essa questão da esterilidade, né? Colocou estérico, mas esterilidade. Bom, existe algum tipo de impedimento para casamento de uma pessoa que não pode gerar filhos? Não.
O que existe é um impedimento para as pessoas que não podem copular. A pessoa que não pode ter relações sexuais, essa pessoa não pode casar. Entendeu? Daí você vê como a igreja, ela dá, sim, grande importância e ela vê com grande beleza o ato conjugal. Então, em relação à questão da esterilidade, não tem nenhum impedimento. No entanto, se antes de casar a maricota sabe que é estéril, certo? Mas omite. Mas omite isso do Mário e omite porque sabe criança e poderia não casar se soubesse que ela é estéril, aí esse casamento é nulo por erro doloso. Não é pela esterilidade, tá? Não é pela esterilidade em si. É porque um dos cônjuges, né, um dos nubentes, traz uma característica, uma qualidade que, por sua natureza, caso fosse dado conhecimento ao outro, poderia perturbar o consórcio de vida conjugal. Trocando em miúdos, você tem uma característica que você omite do outro, certo? Ou você não tem uma característica, mas simula que tem uma característica que é muito importante para que o outro contraia matrimônio com você. Então, diante disso, é o que a gente chama de erro doloso. É um casamento nulo por um defeito no consentimento matrimonial. Hoje a gente tá com muitas perguntinhas, tá? Eu vou tentar aqui, eu tenho as minhas, mas eu vou colocar na minha e dos irmãos aqui que estão colocando. Aqui tem uma que o Petrus colocou, que na história de São Tomás More pode contribuir para a defesa do casamento. O que na São Tomás More, o quê? Pode contribuir para a defesa do casamento. O que na história de São Tomás More? Sim. Não, a própria... Petros, tu vai botar São Tomás More aqui, pô? São Tomás More é o padroeiro da política. Ele sempre viveu com muita retidão a vida dele como um todo, né? Ele foi o chanceler lá da Inglaterra naquele tempo em que o rei Henrique VIII queria a dissolução do matrimônio, né? Me esqueci o nome da rainha agora, porque ele queria casar com Ana Bolena. Me esqueci o nome da rainha, tá? Ele queria a nulidade. E foi esse o motivo pelo qual o rei Henrique VIII apartou o seu relacionamento com a igreja. E se tornou, então, fundou a igreja anglicana, chamou os bispos, chamou toda a igreja e disse, quem está do lado do Papa vai embora ou vai morrer, ou vai ser decapitado e tudo. E quem ficar aqui vai ficar agora submisso a mim. Eu vou ser o rei da igreja aqui na Inglaterra. E São Tomás More não aceitou isso. Né? Por isso que o Petros está falando sobre a questão de São Tomás More. E São Tomás More ele não aceitou isso. Ele quis que o bispo eu nunca consigo falar a pronúncia direito, Canterbury, né? Não sei se a pronúncia é essa. Que ele também aceitasse e ambos foram decapitados. Inclusive tem uma passagem muito bacana de São Tomás More que a mulher dele vai pedir para ele chancelar, para ele aceitar isso aí, porque São Tomás More era muito influente àquela época também. E o rei sabia que se São Tomás More, pela credibilidade que ele tinha, se ele aceitasse, muita gente aceitaria. E ele não aceitou, ele foi preso, ele ficou preso e foi inclusive decapitado. Se não me engano, foi decapitado, foi enforcado não. E aí a mulher dele vai até ele e diz, meu filho, não faça isso não. Venha, aceite isso. Renegue a sua fé, depois você pede perdão. Vai ao Papa e pede perdão por isso. Diga que você não teve outro jeito para sobreviver e tal. Aí ele disse, meu amor, se eu renunciar a minha fé aqui, se eu renegar a minha fé, a gente vai viver mais quanto tempo juntos? Uns 10, 20, 30 anos? Uns 10, 20, 30 anos. O que são 30 anos na frente da eternidade? Né? Aí ele é conhecido também por isso, né? E aí, diante disso, ele reafirmou a questão da submissão da igreja, né? Da ligação ao Papa, né?
e afirmou a autoridade do Papa sobre os cristãos e os católicos e, de maneira especial, a questão da validade, da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Ok, Petros? Pronto, respondido, Petros. Eu tenho aqui algumas perguntas, na verdade, algumas pessoas estão perguntando alguns como sendo motivos de nulidade, certo? Eu não quero adentrar muito. Deixa eu só responder aqui a uma pergunta que é muito objetiva, do Jean Bento. Jean Bento disse que no dia 21 de novembro de 2018 data, né? foi admitida a petição para nulidade. Ok. Dia 26 de 12, um ano depois, a litiscontestação foi concluída. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é você ser ouvido e, na sequência, suas testemunhas serem ouvidas. Na litiscontestação, que é o quê? A contestação da lide. É quando a outra parte, que aí, como houve a litiscontestação, se supõe que não houve uma petição comum, não é consensual. Ó, pessoal, só para dizer que não, consensual na igreja não é a mesma coisa do consensual, do divórcio consensual, não, tá? A única coisa que corta na questão da consensualidade, do consenso, no processo de nulidade, é que não há a necessidade da litiscontestação. Porque a outra pessoa já assinou também um libelo, já está dizendo que concorda com aquilo que está escrito, então não há necessidade de contestar, entendeu? Mas a contestação nada mais é do que quando você ingressa com um processo, eu ingressei com um processo, não, eu não, né? Vamos botar aqui a Maricota. A Maricota entra com processo de nulidade contra o Mário, né? Contra o vínculo matrimonial que contraiu com o Mário, e aí o Mário é chamado para conhecer o que ela está alegando, que é ler o libelo, a petição inicial, e poder contestar, dizer, ó, concorda, não concorda, quer participar do processo, quer apresentar testemunha, aí pronto. Aí ela vai dizer isso aí, que é análise de contestação, e depois vem os próximos passos, que é a oitiva, né, o depoimento da parte demandante. Se a parte demandada quiser participar do processo, ela vai ser ouvida em seguida, depois as testemunhas da parte demandante, né, no caso você, Jean, que deu entrada. Depois, se ela tiver apresentado as testemunhas dela, depois você é chamado, e ela é chamada também, para ler os autos, para ver o depoimento, né? Porque até então, cada depoimento é feito individualmente. Você não está lá presente quando suas testemunhas são ouvidas, ela não está presente, nem as testemunhas vê o que a outra testemunha está dizendo. Portanto, qual é o momento que você vai ler o que as testemunhas disseram? É na publicação dos autos, logo depois que a última testemunha for ouvida. Aí depois disso, se diz que quer apresentar mais testemunha ou não, não sendo apresentado nenhuma testemunha a mais pelas partes, vai para a fase de discussão, onde você vai poder fazer suas alegações finais e onde o defensor do vínculo vai ler também os autos e vai dizer se concorda ou não com a nulidade daquele matrimônio a partir daqueles autos. Ele não vai dar murro em ponta de faca, ele vai procurar contradições, mas se ele vir que está provada a nulidade, ele diz nada a opor. Depois vai para um julgamento, por 3 juízes, por um colégio judicante, são 3 juízes que vão julgar, eles julgam. Depois disso, aqui em Fortaleza, o tribunal pede 90 dias para publicar a sentença. Publicar não é botar no jornal, não é isso, é para preparar a sentença e chamar as partes para ler. Se for declarada a nulidade, né, ou seja, positivo, as partes terão 15 dias para apelar. Mas, Jorge, não era isso que a gente queria? Sim, mas é porque é lei, né? Tem 15 dias para apelar. Não apelando, aí acabou-se o processo, fica por aqui mesmo. Aí, Jorge, quer dizer que não precisa mais ir para a segunda instância? Não, não precisa mais ir para a segunda instância em caso de positivo, né? Resolve por aqui mesmo, Fortaleza. Aí não precisa ir para o Vaticano? Não, não precisa ir para o Vaticano. Okay? Então se resolve por aqui mesmo, tá ok? Ok. Então, assim, sobre os motivos, tem algumas pessoas, se for a situação de homossexual ou se for falsidade ideológica, algumas pessoas colocaram. Desses motivos, assim, só para tentar generalizar aí, todas as perguntas com a mesma finalidade. Dificílimo, mas vamos lá, né? Primeiro, um casamento para ele ser válido, ele tem que preencher 3 requisitos. Ele tem que ser realizado entre pessoas juridicamente hábeis, ou seja, que não tenham impedimentos, ok? Eu vou falar dos 3, depois eu entro em cada uma. Que não tenham impedimentos, que seja realizado de acordo com a forma canônica. Forma canônica é porque tem que ser realizado diante de um padre, diante de um ministro que tenha competência para assistir esse matrimônio, competência, poder para assistir esse matrimônio, e diante de 2 testemunhas.
ok? E que a troca do consentimento matrimonial trocado entre as partes, né, que essa troca, o consentimento matrimonial seja válido, ok? Nenhum impedimento, de acordo com a forma canônica e o consentimento matrimonial trocado entre as partes seja válido. Impedimento. Lá no Código de Direito Canônico, ele vai listar uma série de impedimentos dirimentes, ou seja, ok? Ok? Posso continuar? Peraí, pronto. É porque parou um pouquinho. Pode continuar. Pronto. Então, quais são os impedimentos dirimentes? São aqueles impedimentos que a igreja coloca ou de direito eclesiástico ou de direito natural, que ela coloca lá no ordenamento, no Código de Direito Canônico, que estabelece. Quem tiver nessa situação não pode casar. Não pode casar. Já adianto, alguns desses impedimentos podem ser dispensados, ok? Se você casar, se um dos nubentes tiver um desses impedimentos, casar sem a dispensa, casamento nulo, ok? Por quê? Porque aquela pessoa não estava hábil para contrair matrimônio. Por exemplo, quem casou uma vez, quem já casou na igreja e não teve esse casamento declarado nulo, e o outro cônjuge é vivo, tem um impedimento chamado impedimento de vínculo ou ligame. Não pode casar, ok? Isso aí já responde até uma pergunta aqui de uma pessoa que colocou. Você falou do exemplo do Mário, né? Do personagem. Aí colocaram, e se o Mário não foi encontrado? Então entra nesse caso, né? Se o Mário não foi encontrado... Ok, não, aí existe um processo, como um processo na justiça comum. Vai haver um processo do mesmo jeito. Eu não sei se fulano morreu e nem dá para presumir a morte. Por exemplo, um avião cai. Nesse avião estava o Mário e não foi encontrado o corpo. Pode-se presumir a morte dele. Ok? Não foi encontrado nenhuma pessoa, ele embarcou e tal, e não sei o que. Isso é uma morte presumida, né? Então, neste caso, se tem um processo onde se conclui a morte, se existe o processo para a presunção da morte. Ok? E aí, nesse processo, se vai dizer que se presume, de fato, a morte do Mário, e aí a pessoa poderia, então, convolar novas núpcias pela morte presumida. Aí você não pensa a bagunça que seria se esse Mário aparecesse, né? Ou seja, o casamento que aconteceu, ele é nulo porque o casamento anterior, ele permanece, né? Mas você imagina aí o imbróglio jurídico. É por isso que a morte presumida não é muito utilizada. Mas é possível. Mas aí faz tempo que a gente não sabe cadê o Mário e tal. Como é que faz um processo desse? Faz-se por edital. Por exemplo, qual é a notícia que se tem do Mário pela última vez? Na última vez eu soube que ele estava no Rio de Janeiro, num bairro tal e tal. A família dele mora onde? A família dele mora em Fortaleza. Então se faz o edital aqui em Fortaleza e também se faz lá no Rio. Ok? Para que se possa dizer que seguiu um trâmite para que o Mário tivesse conhecimento do processo de nulidade. Mas tem que iniciar o processo, mesmo assim, tem que transcorrer o processo, mesmo que não se saiba onde a outra pessoa está. Respondi essa pergunta, era isso? É isso mesmo. Pronto. Então, outro impedimento. Eu falei aqui do impedimento de vínculo ou ligame. Outro impedimento. O impedimento de... Eita, aqui tem algumas perguntas, né? Tem. Vamos lá. O impedimento de idade. É impedido de casar o homem menor de 16 anos e a mulher de 14 anos. Jorge, mas a minha avó casou com 13 anos. Então o casamento dela é nulo? Muito provavelmente o padre, na hora que... Não, mas na hora que eles foram casar, o padre, ele pode ter pedido ao bispo a dispensa do impedimento de idade. Não é normal se conceder essa dispensa. Não, assim, não é comum. Né? Até porque hoje o pessoal não casa como antigamente, tão novo. Mas se for, é possível pedir a dispensa do impedimento por idade. Impedimento de consanguinidade, que é isso? É impedido de casar parentes até o 4º grau colateral. Que é isso?
É proibido casar os parentes em linha reta, certo? Linha reta que é parentesco, legal. Você é parente do seu pai, do seu avô, em linha reta, certo? Do seu tio, do seu irmão, você é parente colateral. Do seu irmão, do seu tio, do seu primo, Sim, ok? primo. Linha reta e colateral, ok? Por exemplo, você é parente em segundo grau do seu irmão. Você tem irmão? Sim. Pronto. Você é parente em segundo grau do seu irmão. Por quê? Qual é o galho que vocês têm em comum? O pai de vocês. Entendeu? O tronco que você tem em comum. Aí você vai de você para o seu pai, 1. De você para o seu irmão, 2. Ok? Aí, de você para o seu sobrinho, 3. Ok? Então, aí do seu filho para o seu sobrinho, que são primos, 4. Deu para entender? Sim. Pronto. Então, você é impedido de casar até o seu primo. Já responde essa pergunta aí da Cília. Primo pode casar com prima? Não, se for primo. É porque a gente também, assim como no tempo de Jesus, a palavra irmão identificava todos os parentes, né? Sobrinho, tio, primo, tudo tudo era irmão, né? Não tinha uma palavra para definir isso. Então, tem aqueles primos que a gente chama de primo, que é lá em Adão e Eva, né? Aí a gente chama de primo. Então, primo, né? Aqueles primos que aqui o pessoal chama primo carnal, né? Esse primo carnal, que não tem esse negócio de primo em primeiro grau. Não tem primo em primeiro grau. Primo segundo, primo terceiro. Já é parente colateral em quarto grau, ok? Porque vai de você pro seu pai, do seu pai pro seu avô, que é o tronco comum que você tem com seu primo, seu avô. Aí do seu avô desce pro seu tio e vem pro seu primo. 1, 2, 3, 4. Então, até os primos são impedidos de casar. Mas, Jorge, o meu avô casou com a minha avó, que era sobrinha dele. Luiz aí, ó, perguntando, é nulo? Não, aí, depende. Boa pergunta. É nulo? Depende. Se tiver tido a dispensa do impedimento de consanguinidade, não é nulo. Se tiver casado sem a dispensa, é nulo. Ah, entendi. Então, tem casamentos que são nulos, porque existia esse impedimento... E esse impedimento não foi pedido à dispensa. Então, casamento nulo. Ok? É um impedimento segundo, para... Primeiro, vínculo. Segundo, consanguinidade. Eu vou falar de todos porque são vários. Mas São eu vou falar vários, daqueles que são mais comuns. Tem, por exemplo... Não, vou falar até mais, né? Mas, por exemplo, você casar... Católico casar com um pagão. Uma pessoa de outra religião. É impedido. É o chamado impedimento de disparidade de culto. Ok? Essa disparidade de culto é algo tão sério, a igreja vê como a nossa fé como algo tão sério, que você não pode casar com alguém assim, sem levar isso em conta. Entendeu? Então, mas Jorge, eu sou apaixonado, nós nos conhecemos, nós acertamos e tal. Então quer dizer que não tem jeito, não casa, pois eu conheço uma prima que casou com um muçulmano, que casou com um budista, que casou com um ateu e tal. Pode? Não pode. É impedido, mas pode-se pedir a dispensa do impedimento de disparidade de culto. Se casar sem essa dispensa, casamento nulo. Jorge, pronto, eu quero casar lá com um amigo que é ateu. O meu namorado, meu noivo, minha noiva, é ateu. E aí, você fala isso na hora de casar. Na hora que vai ser interrogado pelo padre, ele vai perguntar se vocês são batizados na Igreja Católica. É por isso que se pede o batistério, né? Ou certidão de batismo. Aí vamos dizer, não, ele não tem batistério porque ele não ele é testemunha de Jeová, ele é mórmon, tá certo? Testemunha de Jeová e mórmon não são considerados como, o que eu posso dizer? Eles não batizam validamente para a Igreja Católica. Tem algumas igrejas, comunidades cristãs, tá certo?
que para a Igreja Católica batiza validamente. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Luterana, a Igreja Batista, algumas denominações da Igreja Batista, né? Porque tem umas que vão se distanciando, inclusive vão se tornando uma seita mesmo, né? Mas tem uma lista que você pode depois pesquisar na própria internet. Quais são as igrejas que a Igreja Católica considera que batiza validamente. Mas, Jorge, essas igrejas, elas não consideram o batismo da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica considera o batismo deles? A Igreja Católica não fica com picuinha, não. Ela não fica, vou tratar com reciprocidade. Não. Batizou, ele tem o mesmo pensamento que a igreja, de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Que aquele batismo, ele torna aquela pessoa filho de Deus e tal. Ela entende que batiza validamente, ok? Mas não foi batizado. Jorge, eu quero casar lá, meu noivo, a Mariazinha perguntando, né? Meu noivo é ateu, posso casar com ele? Tem um impedimento. Mas ele não é batizado. Precisa batizar para poder casar? Não, não precisa batizar. Ok? Não, tem muita gente que diz, não, tem que batizar antes do casamento. Não, não precisa. O que é que pode ser feito? Você pode pedir que o pároco, pedir que o padre peça a dispensa do impedimento de disparidade de culto. O que é necessário para isso? Que a parte católica assuma 2 compromissos. De afastar todo o risco de defecção da fé, de abandono da fé. Ela se compromete de que não vai ler livros, que não vai participar de cerimônias, de cultos da outra parte e tal. De afastar o risco de defecção da fé, de abandono da fé, e de fazer o máximo de esforço possível para educar os filhos na fé. Ok? E a outra parte precisa concordar com esses compromissos, ela não precisa aceitar, ela precisa estar ciente. Ela não precisa dar o aceite, ela precisa dar o ciente. Entendeu? Estou ciente que a outra parte está assumindo esse compromisso. Ok, pronto, pá. E aí, Jorge, se casar sem essa dispensa de impedimento de disparidade de culto, casamento nulo. Jorge, um católico pode casar com um evangélico? É proibido, não é impedido. É proibido. Se casar sem pedir a autorização da proibição, casamento é nulo? Não. É válido. Certo. Só é ilícito. Certo. Então, existe uma diferença entre o divórcio e a anulação, né? Total. Uma pergunta assim. O que é o divórcio? Não, é boa. Até porque assim. É boa, porque o divórcio ele vem da lei civil, né? O que é o divórcio? O divórcio é o ato jurídico que dissolve o casamento civil. É um ato jurídico que põe fim ao casamento civil. Na Igreja Católica não existe um ato jurídico que põe fim ao casamento religioso. Jorge, a nulidade não é isso? Não, mais uma vez eu repito, não. A Igreja não vai tornar nulo. Ela vai declarar que ele sempre foi nulo. Ela vai declarar de direito aquilo que é de fato. Entendeu? Então a diferença básica entre divórcio é que na Igreja não há divórcio. Ok? Divórcio é o ato jurídico que põe fim ao casamento civil. Na igreja não existe um ato jurídico que ponha fim ao casamento civil. Ou, melhor, religioso. Entendido. Aí, e tem. Só para poder, se tiver algum canonista aqui, vai dizer: eita, Jorge, tu esqueceu da dispensa super rato, né? Que é a dispensa que o Papa pode conceder a um casamento ratificado, mas não consumado. Que é isso. Quando é que o casamento se reveste da indissolubilidade matrimonial? Quando ele é consumado de maneira humana. Quando o casal tem o ato conjugal. Okay? A partir daquele momento se consuma o matrimônio que foi ratificado. Matrimônio ratificado, consumado no ato conjugal realizado de maneira humana. Por que eu coloco de maneira humana? Porque se for um ato violento, não é humano. Entendeu? Se você bebeu e consumou na bebida,
estava na fase do porco, não sabe de nada o que aconteceu, também não foi consumado naquele momento. Entendeu? Então, Entendi. diante desse sentido, nesse sentido aqui, existe o matrimônio que foi contraído, mas não foi consumado, o Papa pode dissolver, porque esse matrimônio ainda não foi revestido da indissolubilidade. Eu não vou falar sobre isso, mas ainda existe o privilégio petrino e o privilégio paulino. Só para o caso de ter algum canonista assistindo e ele dizer que eu dei esses dois casos. Mas não vou explicar aqui agora. Tudo bem. Aí, assim, pra gente... Tem duas perguntinhas aqui, mas eu acho que você deve ter respondido. O casamento é indissolúvel ou pode ser rompido? É uma pergunta. E o casamento é um contrato? Se sim, que tipo de contrato? São duas perguntas. É uma boa pergunta, porque assim, quando a pessoa pergunta se é um contrato, né? Assim, direito canônico, tá, pessoal? Não, matrimônio é sacramento, não é contrato, não. O matrimônio, ele é realizado a partir do acordo de vontades que adere esse acordo de vontades à instituição criada por Deus. É por isso que a gente diz, no meio jurídico, quem faz essa pergunta muito provavelmente tem entendimento de direito. É por isso que a gente diz que o matrimônio ele tem natureza mista. Ele é uma instituição e é um contrato. Por quê? É uma instituição criada por Deus, mas que é gerada a partir do acordo de vontade das partes que tem que aderir a essa instituição. Portanto, o casal ele não pode acordar cláusulas diferentes daquilo que é o matrimônio. Como, por exemplo, eu falei, o casal não pode acordar não ter filhos. Entendeu? Então não é um contrato, é um contrato. Se você quiser chamar um contrato de adesão, para quem é do meio jurídico entende bem o que eu estou dizendo, tudo bem, mas ele é de natureza mista, tá? Segundo o Código de Direito Canônico. Ok. E aí uma pessoa perguntou em caso de divergências ideológicas. Não, em caso de divergências ideológicas, isso aí é para ser visto dentro do relacionamento anterior ao matrimônio. Por exemplo, é uma das perguntas básicas que a gente faz ao casal que está pleiteando a nulidade. Você namorou quanto tempo? 2 anos. Como foi esse tempo de namoro? Era conturbado? Era muito conturbado. Vocês romperam alguma vez? Rompemos. Nós rompemos umas 3 ou 4 vezes. Inclusive, a gente casou, porque na 4ª vez que a gente rompeu, quando a gente foi fazer as pazes, a gente teve um relacionamento, e aí nesse relacionamento, ela engravidou. Aí quando ela engravidou, a gente não viu outro meio, e aí casou. Mas a gente pensava muito diferente. Não é o pensamento diferente que gera nulidade. Mas, se vocês pensavam tão diferentes, por que casaram? Aí a nulidade pode estar aqui. Certo. Não por causa dos pensamentos diferentes. Certo. Falando já saindo... E aí, quando fala de divergência ideológica, talvez aqui alguém queira dizer, é de esquerda, de direita. Tudo entra na questão de divergência de pensamento, tá? Sim. Mesmo a divergência ideológica é a divergência de pensamento. Sim, sim. E aí a gente, já saindo dessa parte, né, de nulidade, tudo, a gente vai entrar aqui. Se temos as leis civis, por que precisamos do direito canônico? Só para a gente fundamentar ainda mais aí o nosso... Porque a lei civil não rege o direito da igreja. O direito civil não vai dizer como é que a igreja deve se comportar. Entendeu? Direito civil. Muitas vezes, o direito civil, muitas vezes não, muita parte do direito civil vem do direito canônico e do direito romano. Entendeu? Por exemplo, o direito penal, na concepção que a gente tem hoje, ele vem muito do direito canônico. Porque você sabe que a lei, quando se falava de penalizações, a lei em voga era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Era a punição pessoal, né? Onde se você devia algo a alguém, você também se tornava escravo daquela pessoa, etc e tal. E a vingança, né? Muito do que era o direito penal era um direito vindicativo, né? Vingativo. Que era para você, como se fosse assim, para uma forma de estabelecer a justiça. Olho por olho, dente por dente. Se aquele cara fez isso, deve ser feito isso para ele. E aí a igreja vem com a penitência, né? Tanto é que a cela, né, que hoje é utilizado para nomenclatura
do local onde os presos ficam vem exatamente do monastério, que era o local onde os monges, aqueles que tinham cometido algum pecado, iam pagar sua penitência. Aí vem também o termo presídio, né? Vem o termo penitenciária. É um local de penitência, onde você vai purgar aquilo que você fez contra aquela pessoa e contra a sociedade. E aí o direito civil não ordena nada no direito canônico. Certo. Então, diante de tudo isso que a gente foi conversando, né, aqui hoje à noite, a gente já está se caminhando para finalizar, porque eu preciso salvar. Isso eu não falei nada de nulidade, né? Não, mas é nada. E aí, falei só dos impedimentos e só de 3, né? Não, mas é suficiente, não precisa estender isso. Ó, vai ficar salva, certo, pessoal? A live vai ficar no IGTV. E aí eu quero falar também o que é de muita importância, assim, Jorge. Eu sei que é vasto, assim, eu não estou querendo resumir o que é vasto, o que está no direito canônico sobre a nulidade, mas a gente precisa falar da importância do matrimônio, né? E aí a gente precisa, de maneira do direito, dentro do direito canônico, colocar a orientação que você dá hoje para as famílias de hoje acerca do matrimônio e como viver em harmonia. Teve algumas pessoas também que comentaram que você dá o curso de noivos, né? E é muito importante você abordar um pouquinho disso agora, nesse momento da live também, para a gente colocar a grandeza do matrimônio. Não, o matrimônio, ele aquilo que a igreja, como eu falei aqui, é a instituição mais antiga que existe na humanidade, tá? Então, o matrimônio para a igreja é de grande importância e é caminho de santidade, pessoal. É caminho de santidade e é o local onde a igreja entende que é também a célula-mãe da sociedade. É lá no matrimônio. É por isso que a gente vê tanto a igreja falar o cuidado com os casais, com o casamento, com a família. A igreja normal, ela não quer se meter. Ela quer cuidar, ela quer mostrar o valor. As pessoas hoje querem casar por qualquer motivo. Assim, começa com o namoro. A pessoa ficou com alguém com 2, 3 dias, já está dizendo, eu te amo. Né? Aí já vai dizendo assim, eu te amo, meu amor. Aí a outra pessoa diz, que bom, né? Aí o cara já... E aí, você não vai me dizer nada? Como que é pra eu dizer? Eu te disse eu te amo, então tu tem que dizer pra mim eu te amo. Não é assim. Aí daqui a pouco... O amor que seja eterno enquanto dure. O casamento. Não, isso é o casamento. Ele é uma instituição seríssima. Você assume que você vai entregar, doar a sua vida inteiramente para aquela pessoa. Você tem que escolher bem. Não dá para escolher de qualquer jeito. Não dá para ser uma experiência. Muita gente casa como se fosse uma experiência. Não, se der certo, a gente continua. Se não der, a gente separa. Casamento nulo. Entendeu? É um casamento nulo, uma pessoa que casa dessa forma. Você tem que ver se aquela pessoa, você está namorando com ela, você tem que ver se aquela pessoa ela começa a pensar, ela ter plano, não precisa ser como você. Até porque o homem pensa diferente de mulher. É outro curso que a gente dá, né? Aprendendo a lidar com as diferenças. Homem é uma coisa, mulher é outra. Diferente, se precisa. Diferenças. Deu uma cortadinha aqui porque minha bateria também anunciou que está acabando. Mas, então, a importância é que nós tenhamos o devido cuidado quando você vai escolher. Você está escolhendo, enquanto você namora, porque amar é uma decisão. É uma decisão de dar a vida para aquela pessoa que você ama. E, pessoal, isso não é religião, não. Se você pegar Aristóteles, você vai ver quando ele fala do amor de benevolência. Olhe lá, Aristóteles, amor de benevolência. É a decisão, é o querer bem ao outro. O querer o bem do outro. Não é só você querer bem ao outro. Não é porque o outro é atrativo, é atraente, é gostoso para você. É você querer o bem do outro. E nessa decisão, enquanto você não tem que desistir. Já que é uma decisão, pronto, eu escolhi te amar. Não casei, eu tenho o direito de desistir de amar aquela pessoa. Certo? Quando eu me caso, o que é que eu digo para aquela pessoa? Olha, meu amor, até hoje eu tinha o direito de desistir de te amar.
hoje, diante de Deus e de toda essa igreja, eu renuncio ao direito que eu tinha de desistir de te amar. Eu não tenho mais o direito de desistir de te amar. Trocando por outra frase. Prometo te amar por todos os dias da nossa vida. E aí, meu irmão, você precisa cuidar do seu casamento antes, a caminho do altar, e você precisa cuidar depois. E aí é outra pregação, é outra palestra que a gente vai desde o primeiro dia até que a morte nos separe. Isso aí é um programa que a gente faz na AM 690, relacionamentos de A a Z, né? Da atração ao casamento feliz, né? Da atração ao casamento feliz Z, de A a Z. Onde a gente vai abordar essas questões desde o início, desde a atração, passando pela caminhada, namoro, noivado, preparação para o casamento, primeiro ano de vida, adaptação da vida a dois, filhos, com a vinda dos filhos, filhos pequenos, quando você perde os filhos, quando você perde um filho, por exemplo, ele morre, toda a realidade, até quando chega na síndrome do ninho vazio, que é quando ir embora. Tudo isso deve ser trabalhado, que nós possamos ser felizes, como Deus nos criou para sermos felizes, sabendo que essa felicidade de vida. Verônica, grande abraço a você, Verônica, Massinha. É isso mesmo, viu, Jorge? Assim, eu acho que vai ficar o gostinho de quero mais e você já não está convidado, está intimado para vir outro dia aqui com a gente para falar sobre a mesma forma que você está fazendo um programa, devia até falar um pouquinho qual dia, qual horário na rádio, para que as pessoas também possam se programar para assistir e participar do que você apresenta do programa, né? Mas eu queria também que trouxesse um pouquinho desse programa para cá, para a live do Projeto Mundo Novo. A gente vai combinar a data e vai lançar aqui a arte para vocês acompanhar. E a gente vai ter outra live sim, né, Jorge? Vamos ter outra live, viu? E aí a gente fala sobre esses assuntos, sobre preparação de casamento, sobre, se quiser mais um pouquinho sobre o processo de nulidade, mas principalmente eu acho que a gente precisa falar muito sobre relacionamentos. Eu não posso deixar de mandar um abraço para a Letícia, terapeuta Letícia aí, lá de Salvador, nossa irmã de comunidade de Aliança. Um abração também para o Edinaldo. Todo sábado, das 13 às 15 horas, na Rádio Shalom AM 690. O Luiz acabou de colocar aí, tá certo? Foi. É o Obrigado, programa Luiz. Relacionamentos de A a Z. O Luiz pediu a sugestão para colocar o seu Pode telefone, colocar. se alguém tiver alguma dúvida. E nesse tempo de quarentena, né? Assim, a gente já tem mais 2 minutinhos. O que é que você coloca, assim, de uma maneira que o casal possa viver em harmonia? Eu sei que em 2 minutos é impossível, mas uma dica aí bem básica, né? Assim, a gente pode resumir, né? Meu esposo está aqui do lado. E é importante essa dica básica de como viver em harmonia nesse tempo de quarentena. A gente tem só 2 minutinhos. Diálogo. Não tem outro diálogo. É conversar. Sabendo que o outro é outro. Né? É muito importante que eu tenha a sensação de que o outro não é uma projeção minha. Né? E que eu devo amar o outro como ele é. Eu gostaria que ele fosse. Então, esse pensamento de que o outro... Eu vou chorar porque falhou. Só um instante. Só um instante, peraí. Pronto. Pronto? Pronto. Mais uma vez, a gente precisa amar o outro que é. E não como eu gostaria que ele fosse. Né? Nós Isso é para ficar. Precisamos ver que você, mulher, precisa saber de comportamento. Jorge, tá falhando. Perdão, tá certo? E amor. Sim. Diálogo, perdão e principalmente uma coisa. Evite continuar com a briga, tá certo? Em vez de disputar, dialogue. Se não dá para dialogar, converse depois. Rompa. Não responda. Não se proteja, né? Não ataque porque foi atacado. Então, dialogue. É um dos caminhos. Mas aí a gente pode falar mais isso numa próxima live, tá bom? Já vai ficar o convite aqui. Já vou lançar só a data.
Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Jorge. Foi assim de grande importância valer assim a sua presença essa noite. Foi muito rica para nós. Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Shalom, até Obrigado. mais. Obrigada, Shalom. Deus pessoal. abençoe, Boa Nayane, você e noite. sua esposa e a todos. Amém. À noite. Tchau, tchau.